respostas. Ficar pensando, em alguma eventual pergunta, ficar aquele momento de lacuna, seria interessante que você já pudesse pensar naquilo que está sendo dito, talvez já elaborar aí a sua pergunta. Vou chamar o pastor para apresentar o preletor da tarde. Pastor Marcos Wendberg é um amigo meu de alguns anos, mais de 30, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, há uma vila de 8.000 pessoas. Esta vila tem uma só igreja batista, e esta igreja batista enviou o Mark e a Anitta para o campo do Brasil. Esta mesma igreja enviou José Arthur de Beda para o campo de São Paulo. Então, por isso temos muito tempo juntos, muito conhecimento um do outro. Ele vai apresentar hoje o assunto das alianças do Velho Testamento e o milênio. Então, vamos convidar o pastor Marco, vamos orar e ele vai ter 50 minutos e depois vocês vão ter 10 minutos para perguntar. Passando os 10 minutos, vamos ter de fechar as perguntas, porque temos um intervalo. Se você não tiver perguntas, então vamos já para o intervalo. Tá bom? Vamos orar. Obrigado, Pai, pela oportunidade de apresentar materiais sobre escatologia, sobre o arrebatamento, sobre o milênio, sobre a hermenêutica também da escatologia. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe estas sessões que temos hoje, que o Senhor esteja conosco, relatando essas informações e que sejamos edificados, Pai, pelo Teu Espírito Santo, olhando para a Tua palavra com sinceridade. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos. E antes de entrarmos em nosso estudo, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de fazer. E se puder colocar o meu PowerPoint lá em cima, eu agradeço. A primeira coisa que eu quero dizer é que o título da conferência, o Arrebatamento e a Lei, é tirado de um livro publicado da Editora Batista Regular. Eu sou o diretor da Editora Batista Regular. E nós temos um livro com esse título, O Arrebatamento e a Lei. Gostaria muito de recomendar. O autor é Dr. John Whitcomb. Dr. John Whitcomb é muito velho, ele está com 93, 94 anos, eu não sei, ainda é vivo, porque eu troquei e-mails com a filha dele há poucas semanas. E ele foi usado por Deus de muitas formas. Uma das formas é que ele começou a estudar Gênesis na época em que os evangélicos não sabiam o que fazer com a suposta idade da Terra, que a Terra tinha milhões de anos, e então muitos inventaram um intervalo entre versículo 1 e versículo 2 de milhões de anos para poder bater com a ciência. E Dr. John Whitcomb, junto com Henry Morris, um cientista, disseram: a Bíblia não permite essa interpretação. 2, cientificamente a gente não precisa ceder para eles estão errados quando eles medem a Terra dessa forma. Escreveram um livro chamado O Dilúvio de Gênesis, que lançou faz mais de 50 anos, mas esse livro lançou um movimento criacionista que todos nós conhecemos tão bem. O trabalho de Adalto Lourenço e outros que você conhece são quase que netos de John Whitcomb, porque o estudo científico começou ali e progrediu. Então, isso é muito importante. Mas, além disso, ele foi um grande estudioso, teólogo,
especialista no Antigo Testamento, ensinou na Grace Theological Seminary por muitos e muitos anos. A carreira dele inteira foi lá. Ele foi professor do meu avô. Meu pai conta que ele entregava jornais na casa do Dr. Wickham, quando meu pai era pequeno. E ele foi professor do pastor José Arthur e meu professor também. Quando ele descobriu que Ralph Sweatberg não era meu pai, mas era meu avô, ele estraguei a semana dele. Ele pensava que era tão recentemente, né? Então uma das áreas, ele fazia muitas conferências, uma das áreas que ele estudou bastante foi a área de escatologia, por causa do interesse que ele tinha no livro de Daniel. Então ele dava conferências sobre Daniel e sobre questões escatológicas. Ao longo dos anos, deu vários artigos, jornais acadêmicos, que estão colecionados aqui, não todos os argumentos, os artigos, mas artigos que falam sobre a escatologia estão colecionados aqui. Agora, esse livro é interessante, está dividido em 3 partes. A primeira parte fala sobre o destino da igreja, a segunda parte fala sobre a tribulação e a volta de Cristo, a terceira parte, o milênio que vem depois. É interessante porque nós temos livros que tratam sistematicamente de escatologia, mas talvez não gastam muito tempo com questões particulares que deixam a gente, como que nós respondemos, como que nós devemos encarar essa questão. Por exemplo, a diferença entre Israel e a igreja, ele trata disso aqui. A grande profecia das 70 semanas de Daniel, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, em outras palavras, ele trata de questões específicas de forma mais aprofundada. O artigo que vale o preço do livro é o capítulo 11, o tempo milenar de Ezequiel 40 a 48. O que eles estão fazendo no milênio oferecendo sacrifícios? Isso é um problema para nós dispensacionalistas. E é o artigo mais interessante e inovador de todo o livro. Eu recomendo todo o livro, recomendo em particular esse artigo, esse capítulo, e está lá embaixo à venda. Aproveitem que está aqui, você não precisa pedir. Eu quero falar sobre o arrebatamento não, eu estou vendo que nós estamos com problemas. Quero falar sobre o Antigo Testamento e o milênio. O pastor Jardur, eu vi que ele fez uma apostila, mas eu falei, quer apostila ou você quer PowerPoint? Ele falou, vai no PowerPoint que ele vai economizar um pouco para a gente, em vez de fazer cópias. Ele tem razão, porque minhas anotações deram mais que 10 páginas, então eu acho que economizei um pouco, mas só se funciona. E eu preciso dele. Eu quero falar sobre as alianças do Antigo Testamento e o milênio. E eu sei que parece que o milênio, o pré-milenismo, o amilenismo está novamente à tona nas discussões. Tem uma pessoa, é a foto de Charles Roy, só que Charles Roy já está na glória. Eu não sei quem que é o médium que está fazendo a página dele, mas está com muitas citações sobre escatologia e outras coisas. Outro dia essa pessoa postou alguma declaração sobre o milênio e a resposta sarcástica nos comentários, nunca leio os comentários, não presta, mas eu li, e um dos comentários foi você ainda acredita no milênio? Que bobagem, o Novo Testamento prova que não tem milênio, que todas essas coisas. Eu falei com alguém hoje que eu ia falar sobre isso, e a pessoa disse, e eu disse para a pessoa, você já viu o jeito que eles
que eles nos tratam, nós pré-milenistas. Ele falou assim, eu já vi, eu disse, pois é, eu vou dar o troco hoje a eles. Mas, seriamente, eu acho que nós temos bons argumentos. E eu estou enrolando porque eu preciso do diagrama aqui. Se eu não tenho o diagrama, mata a minha introdução. E vamos abrir para perguntas, depois a gente faz a palestra. Né? Só uma pergunta rápida, vai dar certo? Vai dar certo? Se não der certo, eu começo sem. É widescreen. Seu ou esse? Esse. No meu eu não tinha colocado widescreen não, era o normal, não tinha colocado não. É Mac. Pode começar. Você quer o meu Mac? Quer que eu suba o meu Mac para você colocar? Acho que não, não vai. Tá, então vou começar assim. O que eu ia mostrar, eu tinha um diagrama que minha assistente Carol Medeiros gastou uma manhã inteira produzindo. Eu ia fazer uma comparação e uma linha de tempo entre o amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. Deixa eu tentar só descrever, quem sabe mais tarde a gente consegue colocar aí em cima. O amilenismo enxerga a morte de Cristo, depois desse período em que nós estamos, depois a volta de Cristo, um juízo final, o grande trono branco, onde todos os seres humanos vão ficar perante Deus, e depois entra na eternidade. O pós-milenismo crê na morte de Cristo, esse tempo presente, o retorno de Cristo à Terra. Está vendo? Esse é o amilenismo. Agora, o pós-milenismo. Morte e ressurreição de Jesus, esse tempo presente, a volta de Cristo, o juízo final e a eternidade. Você está pensando, não é a mesma coisa. Ele só tem uma diferença entre as duas posições. O amilenismo tem uma visão pessimista do futuro. O amilenismo acha que as coisas vão de mal a pior e vão terminar numa grande apostasia e depois Cristo vai voltar. O pós-milenismo crê numa visão otimista do futuro. A história termina numa era dourada onde o reino de Deus espalhou por toda a terra e onde vivemos numa teocracia, um milênio sem Messias, e depois de tudo isso Cristo volta à terra. Agora, você provavelmente conhece muitos amilenistas. A grande maioria dos presbiterianos é amilenista, muitos batistas da linha reformada. Por exemplo, o fundador da editora Fiel era amilenista, hoje ele está na glória, eu acho que provavelmente não é mais. Mark Dever, um pastor batista famoso dos Estados Unidos, que escreve muita coisa para Fiel e outras publicações, ele no púlpito disse que quem prega o pré-milenismo comete um pecado, é pecado pregar o pré-milenismo, eles não nos tratam muito bem. O pós-milenismo, talvez você não conhece, mas está ressurgindo. Em tempos muito antigos, a ideia é que vamos tomar conta do mundo, vamos conquistar o mundo, às vezes à força de armas. Mas, mais recentemente, a ideia tem sido: nós vamos dominar, o cristianismo vai dominar o mundo através de reforma. O pai da reconstrução cristã era um americano por nome de Rousas Ustuni. Ele era descendente armênio e ele
liderou o movimento de reconstrução cristã nos Estados Unidos, e eles são teonomistas, ou creem no pós-milenismo e querem trazer o reino de Deus por meio da reforma. Um seguidor dele foi Greg Bahnsen, que também já faleceu. Ele é conhecido como o grande intérprete de corridas infantil na área de apologética, mas na área de escatologia ele era pós-milenista e daqueles que não deixam barato. Eu lembro de ler um artigo, eu devo ter nos meus arquivos em casa, onde ele falou que o pós-milenismo vai tomar conta do mundo evangélico nos Estados Unidos, inclusive Dallas, que é o carro-chefe do pré-milenismo. Ele já morreu e Dallas ainda não virou pós-milenista, então eu tenho esperança que não vai acontecer durante a minha vida. Hoje tem um escritor muito bom, por nome de Doug Wilson. Ele mora numa cidade em Idaho, uma cidade lá do oeste dos Estados Unidos, chamada Moscou. E ele escreve muito. E se você olhar no blog dele, o nome do blog dele, para dar só um gostinho da coisa que ele fala, o nome do blog é Blog e Mablog. Tipo blog e Mablog, é Blog e Mablog. E se você procurar blog e Mablog, você vai achar. Ele escreve em inglês, é claro. E quando ele acerta, eu gosto demais do que ele escreve, porque ele é um dos melhores escritores da nossa época, mas quando ele erra muito feio. E ele escreve sobre tudo e é gostoso ler o que ele escreve. Bem, eu quero que vocês notem uma coisa que essas duas visões têm em comum. Nota que no juízo final, toda a raça humana de toda a história vai ficar perante Deus, salvos e não salvos, e o nosso estado eterno vai estar em jogo. O pré-milenismo, que vocês conhecem, é um pouco diferente, um pouco mais complexo. Nós temos a morte e a ressurreição de Cristo, nós temos a igreja, temos um arrebatamento normalmente antes da tribulação, e durante esse tempo de tribulação aqui na terra, no céu, nós temos o Bema, que o pastor José vai tratar do Bema, onde os cristãos terão um juízo, mas não é para não é um julgamento onde seu destino final está em jogo. É uma espécie de cerimônia de premiação, alguma coisa assim. Certamente haverá um pouquinho de dor para os que não praticaram coisas boas, mas o nosso pecado já foi julgado na cruz. E depois nós temos o milênio e o juízo final, onde os incrédulos serão julgados. E só uma dica inicial para pensar sobre as posições milenares. Qual das três posições é mais compatível com o Evangelho? O que o Evangelho ensina? Bem, o Evangelho ensina, em Romanos 8:1, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se eu fosse escolher baseado nesses versículos, creio que a posição pré-milenista é mais coerente com a posição do Evangelho. Mas vamos entrar um pouco mais. O que me levou a falar ou querer apresentar esse tópico hoje de manhã é porque saiu um novo livro por um pré-milenista, o nome dele é Matt Waymeyer, chamado, eu vou traduzir o título, Amilenismo
e a era por vir, uma crítica pré-milenar do modelo de duas eras ou duas idades. E ele diz assim, na introdução a esse livro, ele diz: no debate entre pré-milenismo e amilenismo, a discordância mais fundamental tem a ver com o reino milenar de Cristo em Apocalipse 20. Pré-milenistas creem que os 1000 anos se referem ao reino futuro de Jesus na terra, ao reino intermediário entre a sua segunda vinda e a consumação final. Mas amilenistas creem que descreve o reino atual de Cristo durante a presente era. Então ele diz que Apocalipse 20 é o debate fundamental, a discordância fundamental. Eu diria que há uma discordância, mas eu discordo que é a discordância fundamental. Com Apocalipse 20, nós chegamos ao número de anos, 1000 anos. Mas fora isso, deveríamos já prever um futuro para a nação de Israel na sua própria terra, com o seu Messias, o Rei prometido, que teria que vir antes do milênio. Isso dá para ver claramente nas Escrituras. Então, eu temo que, se nós vamos debater só em torno de Apocalipse 20, vamos perder o debate. Não é ali que nós deveríamos fundamentar a nossa crença sobre o futuro milenar, se existe ou não. Eu creio que mais crucial a isso são as promessas e as alianças feitas a Abraão e seus descendentes no Antigo Testamento. Então, meu tempo é muito escasso. Se eu falar que nem metralhador é porque eu tenho muito material a cobrir em pouco tempo, e talvez eu não vou ler todas as passagens, mas só falar das referências. Mas o primeiro, abre sua Bíblia, é importante você acompanhar. O primeiro lugar que nós vamos é Gênesis 12, 1 a 3. Eu creio que a base toda do pré-milenismo se encontra nesses 3 versículos. Ora, disse o Senhor a Abraão, e nota aqui que nós vamos ver 2 imperativos, pelo menos na versão atualizada, que eu acho que é a melhor tradução. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Agora, promessas: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Mais um imperativo: se tu uma bênção, abençoarei, agora promessas: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós temos 2 imperativos, cada um com 3 promessas condicionais. O primeiro imperativo tem 2 partes. Primeiro, sair da terra, parentela e casa do pai dele, e ir para um lugar que Deus não especificou. Hebreus diz que ele saiu sem saber para onde ia. E se ele fizesse isso, ele receberia 3 promessas. Então, promessas condicionais. Ele tinha que cumprir a condição. A primeira promessa é que Deus faria dele uma grande nação. Isso fala de um número grande de descendentes. Em segundo lugar, Deus o abençoaria. Eu não vou tirar o tempo para mostrar isso, mas a palavra bênção aparece 5 vezes aqui. Ele não fala a natureza dessa bênção, e muitas vezes as bênçãos no Antigo Testamento são bênçãos materiais, mas ele vai dizer que ele vai abençoar todas as famílias da terra por meio de Abraão, e dá para claramente ver que isso é uma referência à salvação em Jesus Cristo. Então, que é descendente de Abraão. Então, dá para perceber que essas bênçãos podem ser
material, mas tem que ter esse elemento espiritual de salvação. Então, bênçãos espirituais. A terceira promessa é que Deus faria ele ficar famoso. E ele é o pai da fé, ele é muito famoso até o dia de hoje. Veja o segundo imperativo, que é ser de uma bênção. E você pensa, o que significa ser uma bênção? Bem, a dica está em Gênesis 18, quando Deus está pronto para destruir Sodoma e Gomorra, e ele diz assim para Abraão, em Gênesis 18, 17, disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Aqui ele diz: eu vou te abençoar como eu prometi, se você for uma bênção. O que você tem que ser para ser uma bênção? Você tem que guardar o caminho do Senhor, praticar a justiça e o juízo. Isso é o que é ser uma bênção. E ordenar os seus filhos após você. Abraão, então, seria uma bênção se seguisse o verdadeiro Deus em meio ao mundo, mas inteiramente pagão. E embora ele não fosse perfeito, ele fez isso muito bem e se tornou o pai da fé. Então o imperativo é para ele ser uma bênção. As promessas, Deus abençoaria os que abençoassem Abraão, Deus amaldiçoaria os que amaldiçoassem Abraão, e Deus abençoaria todas as famílias da terra por meio de Abraão. Certamente uma referência ao fato que um descendente de Abraão, nós sabemos isso se a gente traçar o argumento através do Antigo Testamento, mas que um dos descendentes de Abraão seria o Salvador do mundo, através de Jesus Cristo. Ele de fato abençoa todas as famílias da terra. E o importante destacar é que, embora essas promessas todas fossem condicionais no início, Abraão cumpriu todas as condições. Ele fez o que Deus pediu dele, ele saiu da sua casa, foi para o lugar que Deus mostrou, ele foi uma bênção, e agora Deus, por ser Deus, é obrigado a cumprir as promessas que ele fez. Vejamos então a aliança que Deus fez com Abraão, que veio alguns anos depois, baseado nessa promessa. Isso se encontra em Gênesis 15, e eu não vou ler o capítulo, você provavelmente conhece, mas só para lembrar o contexto, no final de capítulo 14, Abraão atacou 4 reis que haviam conquistado 5 reis, então eram reis bem fortes, haviam levado embora Ló e sua família. Por isso que Abraão foi atrás e com 318 homens ele conquistou esses 4 reis e libertou Ló e os reis conquistados. Aí a gente imagina que talvez Abraão está com medo, e Deus, no versículo 1, promete que ele vai proteger Abraão, que ele seria o grande escudo de Abraão. Então, Abraão não estava tão preocupado com sua proteção, mas estava preocupado com uma coisa: Deus havia prometido a ele que ele seria o pai de uma numerosa descendência, de uma numerosa nação, e ele não tinha nenhum filho sequer. Ele tinha um herdeiro que é Damasceno, isso nos versículos 2 e 3. E Deus levou ele para fora, olhou para as estrelas e disse: conta aí, se você consegue contar, você vai poder contar o número dos seus descendentes. Esse seu herdeiro
de Damasco, ele não vai ser o seu herdeiro. Você vai ter um filho natural. E um versículo muito famoso, ele crê na promessa, versículo 6, e por causa de sua fé, ele é justificado. E Paulo faz grande caso disso em Romanos, capítulo 4. Então, Deus promete dar uma terra a Abraão, no versículo 7, e Abraão diz, eu quero algum tipo de garantia, no versículo 8, e Deus então faz uma aliança formal a partir do versículo 9. E nessa aliança, ele fala para Abraão buscar uma lista de animais, e os animais grandes ele devia cortar no meio os pedaços, e os pastos só matar, e ele separava os pedaços. Agora, alianças dessa natureza eram muito comuns à época e região. Interessante que o termo técnico sobre fazer alianças é karet berit, significa cortar uma aliança. Aqui a gente vai no cartório para reconhecer firme e fazer uma coisa formal no cartório. Naquela época você cortava animais em pedaços. E você vai ver isso em Gênesis 15, 18, ele fez uma aliança, literalmente ele cortou uma aliança, aparece de novo em Êxodo 24, 8, uma outra passagem importante que nós vamos tratar. Qual é o significado desse ritual? O significado aparentemente era que as duas partes, normalmente esse tipo de aliança era feito de pessoas de igual para igual. As duas partes passavam no meio dos pedaços, simbolizando que se uma das partes violasse a aliança, que o que aconteceu com aqueles pedaços aconteceria com eles também. Mas nesse relato interessante é que só Deus passou no meio dos pedaços. Em outras palavras, só Deus ficou obrigado a cumprir essa aliança. Abraão não teve que fazer nada, era uma aliança que nós chamamos de uma aliança incondicional. Incondicional por quê? Porque a promessa que Deus faz de Abraão. Nessa aliança, Deus prometeu uma parcela de muito específica. A promessa é o versículo 18 que diz: naquele mesmo Eufrates. Uma coisa que eu posso afirmar com certeza é que Israel nunca ocupou todo esse território. Interessante. Até o rio Eufrates, eles nunca ocuparam isso. O que significa? Deus fez uma promessa incondicional, passou no meio dos pedaços, prometendo um território muito específico que Israel, os descendentes de Abraão, ocuparam. Esse dia, então, base do pré-milenismo, as promessas que Deus para Abraão, Isaac e Jacó e outras promessas que ele fez ainda estão por cumprir, ainda não foram
cumpridas. No capítulo 17, nós temos um sinal, também às vezes chamado de aliança, mas não é uma segunda aliança. Ele dá mais informações sobre os participantes da aliança. Eu quero mostrar rapidamente alguns detalhes. Primeiramente, que Deus promessas de uma numerosa descendência e uma terra específica. Deus que não somente que ele seria pai de uma, mas que ele seria o pai de muitas nações. Isso se daria porque um filho com a criada, com Agar, e parece que quase todo filho que ele tinha se tornava um pai de algum tipo de nação. Ismael foi o pai de uma nação, e ele teve, depois que Sara faleceu, com Keturá, e teve mais filhos com ela, e alguns desses foram pais de nações. Mas só Isaac seria o filho da promessa. Deus também diz que a aliança seria uma aliança perpétua, que não poderia e ele deu um sinal para adotarem a circuncisão. E é importante saber que a circuncisão não era uma garantia da salvação. A não circuncisão para os descendentes de Abraão era uma garantia de não participação nas promessas. Você, se não praticasse a circuncisão, você poderia se excluir das promessas. Mas não havia garantia que pela circuncisão você receberia as promessas. Participaria das promessas. A circuncisão não era apenas um sinal que você seria promessas. E aqui eu quero fazer algumas observações. Primeiramente, eu quero notar o conteúdo das promessas. Se nós pudéssemos resumir tudo que foi prometido a Abraão, podemos destacar três coisas. Ele foi prometido uma terra específica. Ele foi prometido uma descendência, tanto, e a gente vai ver isso desenvolvido, tanto uma numerosa descendência quanto um descendente em particular. E foi prometido bênçãos espirituais. E eu quero também falar da natureza das promessas. Primeira coisa que eu quero notar é que as promessas são incondicionais. O cumprimento final delas não depende da obediência dos israelitas. A participação de israelitas específicos é condicional, mas o cumprimento final de todas as promessas não é. E a segunda coisa que eu quero destacar é a base, é a nossa base como pré-milenista, dispensacionalista para o milênio, é que todas essas promessas estão ainda para ser cumpridas num futuro. Especialmente com o desenvolvimento, nós vamos perceber que nem tudo foi cumprido ainda e terá que ser cumprido especificamente. E o lugar que isso vai acontecer vai ser justamente no milênio. Bem, vamos pular então para o livro de Êxodo. Pastor José, as chances de eu terminar 4:10 são escassas, mas eu vou correr. A parte... tá. A parte pesada já foi. Eu quero ir rapidamente para a aliança com Moisés, com Israel no Monte Sinai. Moisés era o líder
do povo. Você sabe que eles foram escravos no Egito há 400 anos, tinham saído. Deus trouxe a nação para esse lugar no deserto. E no capítulo 19, Deus faz uma proposta para a nação de Israel. Versículo 5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardais a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Você aceita guardar a minha aliança? Vocês aceitam guardar os meus mandamentos? E eles responderam, sim. Então, Deus fez uma série de exigências a partir do capítulo 20. A primeira parte dessas exigências nós conhecemos como os 10 mandamentos. Você vai ver isso claramente no capítulo 24. E depois ele dá leis de casos, casos específicos, especialmente nos capítulos 21, 22 e 23. E no capítulo 24 ele pergunta mais uma vez para a nação de Israel: vocês aceitam ser o meu povo e guardar esses mandamentos? E o povo responde novamente que sim. Então Moisés pegou todas essas leis e escreveu num livro. Essas leis, do capítulo 20 ao 23, ele escreveu num livro chamado Livro da Aliança, e ofereceu holocaustos, e pegou sangue em bacias, e quando o povo disse que aceitaria, ele aspergiu o povo com esse sangue, aspergiu o altar, e Hebreus diz que ele aspergiu também o livro, e disse: esse é o sangue da aliança. Se isso te lembra da noite da ceia do Senhor, esse é o sangue da nova aliança, eu acho que isso é de propósito. E selaram a aliança com Moisés e mais 70 comendo na presença de Deus, e ficaram admirados que viram Deus e não morreram. O que nós podemos concluir? Primeiramente, que a aliança com Israel no Monte Sinai foi uma aliança de suzerania. Um suzerano promete proteção aos súditos em troca da obediência e lealdade deles. Então, Deus promete ser o Deus de Israel se Israel cumprir os mandamentos deles. Então, os 10 mandamentos e as leis de caso são exigências que Deus fez de Israel para ser o povo de Deus. É interessante notar que os 10 mandamentos nunca foram dados para toda a raça humana. Fica muito evidente que os 10 mandamentos foram dados para a nação de Israel. Eu estava lendo, para outra conferência que eu vou participar, estava lendo Lutero. O próprio Martinho Lutero percebeu isso, que os 10 mandamentos, há coisas nos 10 mandamentos que são para toda a raça humana, mas os 10 mandamentos em si não foram dados para a raça humana. Especialmente o guarda do sábado. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Veja que ele não diz, escolhe um dia, qualquer dia serve. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser segunda-feira, escolhe um dia. Não, ele não disse isso. Ele disse 6 dias e no 7º, no sábado, você vai descansar. Hoje tem pessoas que dizem que o sábado cristão é o domingo, mas não é. Não é a mesma coisa e não é para o mesmo propósito. Então veja que os 10 mandamentos não foram dados para a raça humana, mas fazem parte de uma aliança que Deus fez com a nação de Israel. A outra coisa que deve ficar óbvio é que essa aliança é condicional. Só está em vigor enquanto Israel cumprir as leis de Deus, obedecer os mandamentos de Deus.
E nós sabemos, de fato, que Israel quebrou essa aliança. E Deus fala disso em Oséias 2, por exemplo. Ele fala do divórcio que ele teve com Israel, porque Israel violou a aliança que havia feito com Deus. Em Amós ele fala sobre eles vão resgatar o reino do norte de Israel como se resgata uma ovelha da boca de um leão, né? Um pedaço de pé aqui, uma orelha ali, mas não foi, né? Não existe mais. Está falando sobre o fato que eles foram exilados, ou seriam exilados. Deus divorciou Israel. Não era. Tem um período onde Deus não é mais o Deus deles, nem eles o povo dele, baseado nessa aliança condicional. Isso é importante, mas vamos ver que há outras alianças, e eu creio, como dispensacionalista tradicional que sou, que os 3 elementos da promessa original feita a Abraão são expandidos em mais 3 alianças incondicionais. A primeira aliança, esta aqui de todos é o mais controverso, é a aliança palestina e a promessa de uma terra em Deuteronômio 29 e 30. Se você quer olhar, seria interessante. No contexto, Israel está à beira da terra prometida, depois de 40 anos de peregrinação. Moisés está dando as últimas instruções e recapitulando o que já disse antes. E no capítulo 28, nós temos aquela famosa passagem onde ele dá uma lista de bênçãos e uma lista de maldições. Se vocês cumprirem todas as minhas leis, a lista de bênção. E se vocês desobedecerem as minhas leis, a lista de maldições. Parece que a lista de maldições é 3 vezes maior do que a lista de bênçãos. Isso é importante. Agora, no capítulo 29, ele faz uma aliança com a nação de Israel. E muitos acham que é só uma renovação da aliança feita no Monte Sinai. Nós temos essas renovações de aliança ao longo da história de Israel, mais ou menos como meus pais, quando fizeram bodas de ouro, eles trocaram mais uma vez, refizeram seus votos, renovaram seus votos. Olha, depois de 50 anos, estamos renovando os nossos votos, não mudamos de ideia depois de 50 anos. E a gente tem isso ao longo da história de Israel, renovação de votos, a renovação da aliança, mas aqui não me parece que é isso que está acontecendo. Olha, Deuteronômio 29:1, são essas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizeram com eles em Horebe. Uma outra aliança, além daquela que havia feito no Monte Sinai. Quem era partido? Quais eram os partidos? Bem, Deus e o povo de Israel. Ele diz no versículo 10, vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus. E daí ele dá uma lista. Versículo 12, para que entres na aliança no Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço essa aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje está aqui conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Então nota que a aliança é feita com toda a nação e aqueles que viriam posteriormente, e que a base dessa aliança é a aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. E, portanto, é uma aliança diferente de Horebe, que em Horebe era uma aliança condicional, mas a aliança feita com
com Abraão, Isaac e Jacó, era uma aliança incondicional. Eu cliquei antes da hora, mas nota que tem um elemento condicional. O elemento condicional são os participantes. Há uma condição para participar. A obediência é a condição. Versículo 19 diz: ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração para acrescentar à sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita nesse livro, capítulo 28, jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita nesse livro da lei. Então nota que as promessas virão, mas ele vai ser separado das tribos de Israel e não vai receber as promessas. Então esse é o elemento condicional. Então não é a promessa em si que é condicional, mas os participantes. A promessa é incondicional. E qual é a promessa? Olha capítulo 30. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. Então a promessa é o seguinte: vocês vão falhar, vocês vão violar, e eu vou trazer todas essas pragas sobre vocês, mas um dia eu vou arrebanhar vocês de novo, todos vocês, de onde quer que esteja, e vou trazer vocês de volta para essa terra que estou dando, e eu vou abençoar vocês, e vocês vão viver aqui para todo sempre, em perfeita paz. Tem pessoas milenistas que dizem que isso se cumpriu depois do exílio. Mas depois do exílio, todos os israelitas não voltaram. A promessa que a gente vê repetidas vezes no Antigo Testamento é que todos vão voltar, de onde quer que estejam. Você fala, mas como que Deus pode abençoar um povo tão desobediente? A resposta está no meio que ele vai usar. Ele diz assim no versículo 30, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Como é que Deus vai trazer eles? Ele vai mudar o coração deles. Ele vai fazer com que amem o Senhor e sigam o Senhor de coração, e não por coação. Então isso é a promessa da terra. Vocês vão herdar novamente essa terra. A segunda aliança incondicional, uma mais conhecida talvez, é a promessa de um descendente com a aliança davídica. Vocês sabem do contexto. Davi quer construir um templo para Deus. Natan dá um ok. Natan é o profeta, dá um ok inicial, mas Deus veta. Mas por causa da intenção de Davi, Deus faz uma promessa incondicional e eterna. E a promessa é, no versículo 13, o teu descendente edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei
para sempre o trono do seu reino, para sempre o trono do reino do seu filho. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Então ele não pode viver do jeito que ele quer. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem te tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, parte da promessa se cumpriu em Salomão. Mas tinha uma parte incondicional e eterna que ainda está em vigor, um reino eterno, no trono de Davi. E esse trono de Davi não está lá no céu, é em Jerusalém. E um reino eterno exige um rei eterno. Então, como é que Davi entendeu? Bem, ele entendeu nos versículos seguintes, 18 em diante, que era uma promessa eterna, e no Salmo 110 e outros lugares ele entendeu que ele teria um descendente que seria o Senhor dele, ou seja, seria divino. Disse o Senhor, isso é Yahvé, ao meu Senhor, meu mestre. Jesus usou esse versículo contra os fariseus. De quem que é, o Messias é filho de quem? É filho de Davi. Então como é que o próprio Davi chama ele de Senhor? E a resposta é porque ele era, segundo sua humanidade, descendente de Davi, mas ele também era um ser divino. E a última aliança que nós queremos ver é a nova aliança. A nova aliança é as promessas de bênção. Nota, esse é o único lugar onde essa frase, nova aliança, acontece, mas o conceito acontece em diversos lugares. Já vimos em Deuteronômio 30, mas aparece também em Ezequiel 36 e outros lugares. Eu quero ler essa passagem porque é muito importante e se você puder acompanhar enquanto eu leio, seria muito bom. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu quero destacar algumas coisas. Primeiramente, nota os partidos. Casa de Israel é o reino do norte, casa de Judá, o reino do sul. Claramente se refere à nação inteira de Israel. Agora, dispensacionalistas divergem entre si quanto ao relacionamento da igreja com a nova aliança. Mas uma coisa nós não podemos discutir. A promessa feita aqui em Jeremias é uma promessa feita não para a igreja, mas especificamente para a nação de Israel. Se a igreja entra na promessa depois, ou acrescentado, ou pega algumas das promessas de rebote, isso é a discussão entre dispensacionalistas. Mas o essencial é que essa promessa não foi feita originalmente para nós. Foi feita especificamente, claramente para a nação de Israel. Não é o povo de Deus, é casa de Israel, casa de Judá. Isso é termo muito técnico, muito importante. Segunda coisa é que essa aliança é uma nova aliança, nova porque substitui
a antiga aliança no Monte Horebe, aquela aliança era uma aliança condicional e que eles violaram, e agora ele substitui a antiga com uma nova. E veja as promessas. Ele irá escrever as leis dele na mente e no coração deles. A obediência deles não seria por coação, mas voluntária. Muito parecido com o que nós vimos em Deuteronômio 30, onde ele fala da circuncisão do coração. E parecido com o que a gente vê em Ezequiel 36, onde ele fala da remoção do coração de pedra e a substituição por um coração de carne. Ele promete que será o Deus deles e eles serão o povo dele. Lembra que está fazendo essa promessa com Israel. Só pode ser cumprida em um Israel nacional. Todos conhecerão ao Senhor. Não dirá... ninguém terá que dizer para o seu vizinho, ele está falando em Israel, ninguém vai ter que dizer para o seu vizinho, conhece ao Senhor, deixe-me apresentar Jesus Cristo a você. Por quê? Porque todos conhecerão, e Deus perdoará o pecado deles. Eu quero fazer uma observação. É verdade que a morte de Cristo na cruz, com a morte de Cristo na cruz, nós temos acesso a algumas dessas promessas, seja de rebote, seja porque Deus resolveu acrescentar nós alguns elementos dessa aliança. Mas a promessa foi cumprida? Não, ainda não foi cumprida. É óbvio que não, por quê? Porque Israel não é o povo de Deus hoje, nem Deus, o Deus de Israel, e especialmente não conhecem todos ao Senhor. É uma promessa que todo israelita vivo, sem exceção, um dia será salvo. Ao mesmo tempo, essa é a promessa. Isso ainda não aconteceu, ainda está por vir, tem que acontecer um dia. Eu quero que vocês notem a garantia. Nos versículos 35 a 37, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas, para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Deixa eu perguntar, o sol nasceu hoje de manhã? Vai se pôr hoje à noite? Enquanto isso acontece, a promessa de Deus, a nação de Israel está em pé. Só quando parar de nascer o sol, que a nação de Israel vai deixar de ser um povo de Deus. Meu tempo já foi, eu ia falar um pouco sobre a resposta dos amilenistas. Eles pressupõem que só pode haver um povo de Deus, priorizam o Novo Testamento sobre o Antigo Testamento. E eu quero dar 3 respostas. Primeiramente, a perspicuidade das Escrituras, inclusive a Declaração de Fé de Westminster fala sobre a perspicuidade. Perspícuo significa que se pode ver nitidamente, claro, nítido, evidente, manifesto. Isso não significa que tudo na Bíblia é igualmente claro, ou que nada é difícil de entender, mas que Deus escreveu, autores a escreverem para ser entendidos pelos seus leitores originais. Depois ele exigiu obediência desses mesmos leitores com base no que foi escrito.
Deus fez promessas ao povo dele no Antigo Testamento com a expectativa de que aqueles santos vivessem com fé naquelas promessas. Lembra que fé sempre agarra uma promessa, que vivessem na expectativa de Deus cumprir essas promessas. Se Deus depois muda as promessas, ou não cumpre as promessas, ou ele escreve de um jeito que eles não podem entender a promessa, que só com o Novo Testamento que nós podemos entender as promessas, então Deus não passa de um bully ou um déspota que levanta falsas esperanças. Nós precisamos pensar nos leitores originais daquela passagem, o que eles entenderiam. Isso tem que ser a nossa primeira ordem hermenêutica. E os mesmos amilenistas que falam que as promessas não são cumpridas literalmente, ou são cumpridas na igreja espiritualmente, coisa assim, eles têm grande prazer em falar das promessas sobre a primeira vinda de Jesus Cristo, que foram cumpridas literalmente. O interessante é que às vezes na mesma sentença você tem duas promessas, uma da primeira vinda, outra da segunda vinda, e eles vão dizer que a primeira parte é literal e a segunda parte é espiritual. É uma inconsistência, mas finalmente a fidelidade de Deus para nós depende no cumprir dele, das promessas que ele fez a Israel. Advogados são famosos por encontrarem lacunas ou argumentos para escaparem da linguagem clara da lei. Se Deus se esquivar de cumprir suas promessas claras por uma questão técnica, ele estaria agindo exatamente como um advogado. E se ele fizer isso com a nação de Israel, como que nós podemos ter certeza que ele não faria isso conosco? Ou você acha que nós somos mais fiéis a Deus do que antigo Israel? Você acha que nós somos mais bem-sucedidos em obedecer a Deus do que Israel foi? Só olhar para nossas igrejas que você sabe que não é verdade. Então, que Deus seja verdadeiro e todo mundo mentiroso. Alguma pergunta? Eu deixei 6 minutos. Alguém vai passear com o microfone. Irmão, os judeus em geral, eles enfocam muito, talvez até pelo êxodo, da aliança com Moisés. Eles citam demais. O apóstolo Paulo, ele cita quase predominantemente no Novo Testamento Abraão. Embora você tenha apresentado as alianças, eu devo entender que nós devemos olhar para várias alianças, ou uma aliança apenas que começa na chamada de Abraão e tem desdobramentos, tem acréscimos? Sim, bem, a base de tudo é a aliança de Abraão, mas lembra que a Bíblia não é um livro plano, não é como um dicionário que tanto faz onde você abre. Ele tem um desdobramento com mais e mais informações, né? É interessante que Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado por justiça, mas o que ele creu? Ele creu que Jesus um dia viria para morrer pelos pecados dele? Não. Deus levou ele para fora e disse: olhe para as estrelas. Conta, se você pode, você vai ter descendentes numerosos, tão numerosos quanto as estrelas. E ele creu nisso, nessa promessa. Ele não tinha a promessa de um substituto que viria por morrer dele. Isso veio mais tarde, talvez não chegou até Isaías, essa ideia de que teria um substituto que morreria. Então, tudo isso para dizer que tem uma série de promessas incondicionais, mas a âncora, a primeira, que é a base de tudo, é a aliança Abraão. Você vai ver essa mesma aliança passada, não tivemos tempo, passada para Isaac e Jacó, e depois, com base nessas promessas,
Você pode ler o Antigo Testamento, ele fica voltando. Eu não estou te salvando porque você é bom, mas porque eu prometi. Eu prometi. Ele fica voltando para as alianças. Mas eu creio que essas outras 3 alianças incondicionais expandem um pouco, nos dão mais informações do que é que ele estava prometendo lá. O que ele prometeu em Gênesis 12 foi o suficiente para Abraão. Mas mais tarde ele foi acrescentando mais coisas até chegar em Jesus Cristo. E um dia, cremos que ele vai voltar e cumprir todas as coisas que ele prometeu. Não sei se isso respondeu. E a aliança no Monte Sinai é uma aliança de caráter diferente. É uma aliança condicional que depende das condições. Obrigado. Ok, obrigado, pastor Mark, pela palestra, pelo estudo. Nós não temos mais tempo para perguntas, mas você pode conversar com o preletor lá embaixo, você pode também mandar e-mails para ele, com certeza ele vai poder ou responder hoje, ou então mandar a resposta para você lá via e-mail. Nós vamos para o nosso intervalo e nós vamos voltar às 15 para 5, tá ok? Vamos lá.